Olá, cavalheiros e senhoritas, sou eu, Izzy, e eu tenho mesmo tentado desenhar menos ainda, tentando abrir mais os meus horizontes e me pressionar menos. Também percebo que eu tenho tido mais interesse nas máscaras por agora. Essa foi a última que eu fiz. Foi um tanto diferente das outras porque eu não fiz nenhum desenho dela, não tinha nenhuma ideia de como seria. Eu só fui fazendo. Na verdade, a única coisa que eu sabia é que eu queria que as asas se mexessem e estava preocupada em dar um jeito de fazer isso funcionar. Eu gostei muito desse efeito como que de cobre, né, que parece um cobre envelhecido. Eu escrevi alguma coisa aqui atrás e assinei também. Eu fiquei muito perdida sobre como faria a pintura do rosto. Eu acabo sempre errando bastante nessa parte e testando muitas coisas, enfim. De qualquer forma, eu gostei muito dela. Na pintura, ela me lembra um pouco as máscaras mortuárias egípcias. Eu fiquei enrolando com essa máscara por um bom tempo e só terminei 2 desenhos. Um que apareceu aqui no último vídeo, que foi essa criatura. Ela estava inacabada e eu terminei ele. Esse desenho ele é de algo que eu escrevi, né? Essa cena em específico é uma cena de uma história, um conto de horror. Caso queira ler, eu vou deixar aqui na descrição. O outro desenho que eu terminei, fiz não sei quantas vezes, de formas diferentes. Eu coloquei uma foto com ele aqui na capa do vídeo. Vou deixar para falar um pouquinho mais pro final. É uma história muito, muito incrível. Nas últimas semanas, os desenhos que eu tenho postado lá no Instagram, eles foram desenhos assim bem antigos, que eu gosto muito, que eu espero desenvolver eles mais na frente. Tanto que tirei esses esboços de cadernos antigos para fazer algumas colagens nesse caderno. Vai ser o meu primeiro caderno de desenhos completo, que eu vou poder dizer que eu realmente me orgulho dele. Eu esperava que eu fosse conseguir mostrar ele até o final do ano, mas eu sei que não vai dar. Como eu disse, eu não tô querendo me cobrar sobre nada também, então não tem nenhum sentido que eu tenha qualquer tipo de pressa sobre terminar esse caderno. Eu tenho gostado muito de fazer essas colagens, bem porque eu acho relaxante. Geralmente eu faço no final do dia, quando eu tô muito cansada. E esse é um hábito que eu tenho, eu imprimo todas as imagens que eu gosto muito, sempre. Não sei, eu me sinto assim mais satisfeita em ter as coisas de verdade, né? Vamos dizer assim. Mesmo que a impressão não seja de super qualidade, tão boa assim, mas o fato de eu ter isso aqui, fazer um álbum, né? Vamos dizer que é um tanto quanto um álbum, um pouco. Tem fotos que são minhas e outras que são imagens que eu gosto. É algo que me deixa feliz, enfim. Eu não gosto de ficar acumulando coisas assim como arquivos, sabe, no computador. Já aconteceu muito comigo de eu perder coisas muito valiosas simplesmente porque eu não queria abrir mão de nada, sabe? Eu me forço muito a excluir muita coisa, a deixar só aquilo que eu realmente quero que não se perca. Bom, esse caderno é com certeza uma coisa que eu vou guardar por toda a vida, que eu vou ter cuidado, então eu tenho certeza que eu não vou perder. Essa é uma razão também para que eu esteja mais ligada nas máscaras do que nos desenhos, não sei. Tem alguma coisa muito especial assim sobre a escultura. Eu tô com ideias sobre outras coisas também, assim, além das máscaras. Sei, algo que dá assim uma impressão de que você tá criando alguma coisa dentro da realidade, sabe? Porque um desenho, ele é uma ilusão, né? Ele é mais claramente uma ilusão. Já a escultura é uma coisa que você pode tocar e segurar. Eu percebo que quando eu vou fazer algum vídeo e penso sobre o que eu vou falar nele, eu sempre percebo que eu tenho muito mais coisa que eu gostaria de falar, sabe? Como antigamente, quando eu gravava 40 minutos falando. Mas eu demoro tanto a fazer um vídeo e as coisas têm se tornado tão mais difíceis, assim, em termos de tempo pra mim, que eu não posso me alongar muito, sabe? Ter muito trabalho em fazer algo longo.
vamos fazer algo como eu gostaria. Aí acaba que meio que um assunto vai surgindo em cima do outro, quando eu poderia perfeitamente, assim, fazer vários vídeos sobre uma coisa em específico. Por exemplo, um vídeo só sobre essa máscara e falar sobre outra coisa com relação a ela, ou dos outros desenhos que eu falei e ainda vou falar nesse vídeo. Mas enfim, eu não tenho condição de fazer tantas coisas quanto eu gostaria. Outro fato também eu tenho que ter bastante filmagem das coisas para fazer, porque eu não me sinto plenamente à vontade em aparecer. Isso me deixa muito angustiada, então é algo que eu fico evitando muito fazer. É algo que, já deve ter sido notado, né, que eu tenho me esforçado em tentar aparecer, mas eu acho isso difícil, eu sempre me sinto muito angustiada depois, então eu meio que vou com muita calma com minha resistência, sabe? Com a resistência que eu tenho sobre isso. Sobre o outro desenho que eu terminei, essa é uma história muito, muito boa, que eu disse que eu ia falar mais pro final, que é de uma encomenda da Grécia. E, é absurdo as coisas que podem acontecer. Eu recebi essa encomenda por carta e foi algo maravilhoso abrir essa carta. Eu me senti, sabe, como a Sofia do livro do mundo de Sofia, recebendo uma carta da Grécia. E eu guardei o selo da carta e tudo. Tô pensando em começar a colecionar selos. Comecei a entender por que existem pessoas que colecionam selos, sabe? Receber uma carta da Grécia. A Grécia aqui na minha mente é como que um lugar mítico. Eu nunca penso na Grécia como se fosse um lugar, sabe? Um lugar no mundo de hoje, mas de uma forma muito romântica, eu diria. Sobre o desenho, na verdade eu ia desenhar uma borboleta normal, né? Uma que não tem rostos nela. E eu logo pensei em desenhar essa borboleta. Eu poderia escolher qualquer uma que eu quisesse. E essa é uma das que eu mais gosto, a Obrina asa de oliva, que é uma borboleta muito única. Aliás, né, a sua espécie é aqui do Brasil mesmo. E ela é um dos poucos seres que é verdadeiramente azul, que tem um pigmento azul. Na verdade, se você parar pra pensar, é muito difícil se pensar em animais azuis de uma forma geral. O azul, ele não é uma cor muito comum na natureza, e isso sempre fez com que o pigmento azul fosse muito caro. Geralmente, os animais que têm alguma cor azul, né, inclusive outras borboletas azuis, eles não têm pigmentação azul, é como se fosse uma ilusão. E por isso eu fiquei muito impressionada por uma rosa azul que eu achei um outro dia. É claro, essa rosa azul, ela não é realmente azul. Me disseram que pingam algumas gotas de corante, sabe, alimentício azul, quando a planta tá crescendo, sabe, na água dela. E isso altera a cor da flor, né? Se for isso mesmo, é uma coisa muito bizarra. Eu desenhei essa borboleta 2 vezes, só que as coisas não deram muito certo. Fiz uma besteira muito grande. Eu tava muito ansiosa, então eu pintei com aquarela em um papel que não era de aquarela, e isso não funciona, assim, fica horrível. E depois eu fiz uma segunda vez, que eu acabei não gostando muito também, enfim, erros e erros, até que de repente eu simplesmente vi isso. Algo completamente diferente disso me veio na cabeça, e como pode ver, eu fiquei tão empolgada com a ideia que eu deixei elas dominarem toda a parte agora. Eu realmente gostei muito, muito desse desenho. A encomenda é de uma pessoa que sempre me apoiou muito, é até muito estranho, sabe? Desde que eu comecei a postar os desenhos, antes até de eu começar a levar a sério, né? E me dedicar mais, não sei. Eu acho muito, muito fantástico que alguém de tão distante possa gostar o suficiente para fazer algo assim, sabe? Querer mandar uma carta para mim. Essa foi uma coisa que me deixou muito, muito feliz. Me deixou com esse sentimento, sabe, de que coisas maravilhosas podem acontecer, coisas muito estranhas. E que tá tudo bem errar muitas vezes, porque eu consigo perceber, sabe, eu tenho tido essa consciência
de aprender com os erros, sabe? Não é simplesmente você falar, se aprende com os erros. Não, você realmente observar, você ter a capacidade de observar que você só conseguiu alguma coisa por causa de um erro e você conseguir perceber o quanto as coisas estão entrelaçadas, sabe? Porque acho que tanto sofrimento, ele simplesmente é falta de observação. Os nossos desejos, vamos assim dizer, que são tão menores, sabe? Tão menores do que o mundo. Muitas vezes errando, se você conseguir observar bem, você percebe que no seu erro, graças ao seu erro, você conseguiu descobrir alguma coisa diferente, sabe? Nunca se sabe o caminho que se está tomando, você nunca sabe. E é bom não saber, é bom que você continue a fazer as coisas e deixar que aconteça o que tiver que acontecer, sem tanta ansiedade, sem tanta pressão para que as coisas sejam exatamente como você quer, porque as coisas são muito maiores do que como você quer. O mundo inteiro, ele sempre tem planos muito maiores, sabe, do que os seus. Bom, é possível que esse seja o último vídeo do ano, ainda que eu tinha algumas outras ideias de coisas que eu gostaria de falar. Queria falar um pouco sobre os meus livros preferidos desse ano e também os desenhos e, enfim, coisas, máscaras, coisas que eu mais gostei. E eu queria conseguir me expressar melhor, sabe, sobre o que dada coisa, qualquer coisa, significa ou o que eu quis dizer com isso. E, bom, talvez eu ainda consiga fazer isso até o final desse ano, mas eu não sei bem. Talvez isso só venha em janeiro. E até a próxima.